Oi, primeiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 10ª aula de filosofia, tá? Referente ao módulo 10 da apostila de vocês, que está na página 44. É um módulo rápido e sucinto. É a história da morte, né, do julgamento e da condenação à morte de Sócrates pela cidade de Atenas. Gente, a gente já falou exaustivamente anteriormente que Sócrates nunca deixou nada escrito, né? Tudo que se conhece a respeito dele foi escrito pelos alunos dele, por Platão, por Xenofonte e por Aristóteles. Muito bem, gente. Platão descreveu o julgamento de Sócrates num livro chamado Apologia, certo? Apologia de Sócrates. Gente, nesse julgamento, Sócrates teria sido acusado, na época era muito sério esse tipo de acusação, eram muito sérias essas acusações, né, das quais ele foi apontado. Desacreditar os deuses do Estado, porque a gente já estudou que a Grécia era politeísta, né, tinha um panteão de deuses, tinham vários deuses. E Sócrates teria desacreditado desse panteão, teria sugerido em suas pregações novos deuses. Então, ele foi acusado de desacreditar o panteão grego, desacreditar os deuses gregos, sugerir novos deuses e, principalmente, corromper a juventude. Gente, por que corromper a juventude? Porque Sócrates pregava insistentemente que o mais importante era a virtude, certo? E a verdade, sendo uma das virtudes. Vocês lembram que a gente já falou bastante a respeito de Sócrates ter criticado muito os sofistas anteriores, né? O principal motivo da crítica dele, qual era? Que os sofistas ensinavam a retórica, a arte de debater, a arte de argumentar. E eles deixavam de lado o que era verdade ou não. O importante era vencer a retórica, vencer a discussão em argumentos. Por isso Sócrates criticava muito os sofistas, tá? Então a pregação de Sócrates para os jovens era que a verdade tinha que estar acima de tudo, né? Como uma das virtudes. Sócrates pregava todas as virtudes. E também Sócrates pregava que o indivíduo, o ser humano, deveria cuidar da alma, certo? Porque é na alma que existiriam as virtudes. É na alma do ser humano que estariam as tendências ao bem e ao mal. Então, por isso ele foi condenado, tá? No julgamento dele, foi facultado a ele, ou seja, deixaram para ele escolher qual seria a pena dele, né? Que ele poderia ter escolhido entre exílio, que aí ele teria que sair de Atenas. Ele tinha várias opções de penas que não iriam levá-lo à morte, porque ele era um cidadão extremamente respeitado. Porém, para Sócrates, naquele momento, ter sido acusado desses crimes que eu falei para vocês, né, de desrespeitar, de não reconhecer os deuses do Estado, divulgar novas divindades e de corromper a juventude. Para ele, isso foi o fim da linha. Principalmente porque quem o acusou, as pessoas que o acusaram desses crimes, eram sofistas, eram bons argumentadores, não tinham a menor noção do certo e do errado. A argumentação feita sobre Sócrates foi, como se diz hoje em dia, levada no grito, certo? Foi vencida em termos de retórica, foi vencida em termos de diálogo. Aí os juízes atenienses o condenaram, mas lhe deram a opção de escolher a pena.
porque a defesa do Sócrates foi brilhante. Quem quiser conhecer mais a respeito disso, leia Apologia, tá? Que não é um livro de Sócrates, é um livro de Platão. Bem lembrado, um livro de Platão. Gente, aí o Sócrates escolheu a morte, porque ele achou que defender as virtudes estava acima de qualquer coisa. Né? Uma das penas era se retratar publicamente, coisa que ele não admitia. Se retratar de pedir desculpas, dizer que o que ele tinha dito não era o que ele achava realmente como um cidadão respeitado, como um pensador, um filósofo respeitado. Gente, isso para Sócrates era inadmissível. Então ele preferiu morrer, preferiu tomar o veneno, a cicuta. Apesar de ter sido convidado à fuga pelos amigos, ele foi convidado. Não, vamos organizar uma fuga, vai dar tudo certo, não sei das coisas. Não, ele falou, não, prefiro ficar aqui e morrer. Porque eu acredito que a minha missão como pregador das virtudes e do bom senso e do cuidado do cuidado à alma, né, dispensado pelos indivíduos, tenha chegado ao fim. Se por esses crimes eu sou condenado, é melhor morrer, certo? Aí ele aqui tem uma parte, né, na página 44 tem uma parte da apologia, né? Apologia de Sócrates, onde ele faz aqui tem uma parte da defesa dele também que é sensacional. Gente, eu li este livro no começo da graduação de filosofia, é show de bola. Inclusive, agora para vocês do primeiro ano, tá? Eu vou pedir uma atividade que já não vale mais pro primeiro bimestre, que acaba agora segunda-feira, dia 14. Mas para a segunda quinzena do segundo bimestre, todos do primeiro ano deverão entregar lá na coordenação, ou para o Suzuki, ou para a Pri, ou para a Ju, um resumo sobre esse quadro verde chamado Breve Diálogo, desse módulo 10, tá? Que começa aqui na página 44, no finzinho, e finaliza aqui na 45. Gente, sem choro, vai, pelo amor de Deus, isso aqui é nada. Quando vocês forem para a faculdade, que os caras te mandarem ler livros inteiros de uma semana para outra, aí eu quero ver o choro pegando com vocês, tá? Então, por favor, não chorem, não lamentem. Vocês têm 15 dias aí para frente para ler este breve diálogo, né? Que inicia na página 44 e termina na 45. É um quadro verde. Gente, principalmente para aquelas pessoas que já colocaram na cabeça que vão ser advogados ou advogadas, este texto aqui é muito importante. Este texto aqui revela muito sobre as necessidades de um advogado versarem sobre a filosofia, as necessidades do exercício da função de advogado necessitarem da filosofia. E outra coisa, na segunda pergunta que os caras fazem aqui, sobre a ética. O que a filosofia, né, essa história de defender a verdade, defender as virtudes acima de qualquer coisa, como a filosofia pode esclarecer algumas defesas que os advogados têm que fazer. Então eu peço encarecidamente para vocês, e vou recolher o trabalho, tá? Vou marcar quem fez, quem não fez, para que façam essa atividade para entregar na segunda semana na segunda semana do segundo bimestre, ou seja, acho que no final de abril, né? Eu vou colocar lá na tarefa de vocês 2 semanas depois e a partir daí vocês têm todo esse tempo para ler este quadro e resumir. Meninos e meninas, eu peço a gentileza de vocês não fazerem aquele esquema cópia. Ah, fulano fez, todo mundo copia do fulano. Aí eu vou ler os trabalhos todos idênticos. Ou seja, vocês nem chegaram perto. Gente, por favor, né? Vocês já estão começando a
aí para a pista de decolagem, estão no táxi. Eu falo para o terceiro ano que eles já estão na pista de decolagem aguardando a autorização da torre para decolar. Então, como vocês estão fazendo pushback dos fingers lá e indo para a pista de táxi, para entrar na fila de decolagem, eu peço a vocês, leiam e resumam este quadrinho verde, o breve diálogo, para que vocês consigam entender melhor a necessidade da filosofia, pelo menos no direito. E acreditem no professor, não é só no direito. Eu gostaria, inclusive, vou tentar arrumar para mandar para vocês, algumas entrevistas com alguns profissionais muito bem sucedidos, porque o advogado que manja de filosofia é aquele advogado que ninguém pode ir com a vida dele, certo? Para começar. E as outras carreiras também, certo? A maioria das carreiras cujo profissional conhece filosofia é extremamente bem exercida. Gente, por enquanto é só. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo a todos bons estudos.